Olá, eu sou Luciene Cortes e falo da Escuta que Abraça. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos presos, usando o brinco de argola e sentada em uma cadeira, vestindo uma camisa cinza com alguns detalhes coloridos. Atrás de mim tem uma estante com livros, plantas, alguns enfeites. E também na parede tem algumas ilustrações da Jugermana Ilustre e também do Breno Loese. Nós vamos então continuar a leitura do livro Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Se você está chegando aqui pela primeira vez, tem uma trilha, uma playlist nossa de segundas com amorosidade, porque todas as segundas-feiras nós trazemos um novo vídeo sobre reflexões e inspirações baseadas neste livro. Hoje nós vamos falar do 5º capítulo, que é a blindagem da aura afetada pelo abandono. E eu gostaria de iniciar já com uma definição sobre a aura da própria Hermance, que é bem completa. A aura, ao mesmo tempo em que é um resultado das manifestações dos corpos sutis, é também a couraça que blinda a interferência vinda de fora ou da mente. Funciona como um escudo com relação às energias externas e uma tela que permanece diante de cada chakra, como um exaustor para as emanações da vida mental. Então, Hermance traz a aura nesse lugar de essa criação energética feita pelos corpos sutis. Se você quer saber um pouco mais sobre os corpos sutis, tem um vídeo só sobre isso, com essas informações, mas também com informações do tratamento humanoterapeuta, que nós praticamos aqui na Escuta que Abraça, aqui mesmo no canal no YouTube. Quando a Hermance traz essa questão da aura, essa formação desse escudo energético que nos protege tanto para fora quanto para dentro, porque ela fala, né, dessa proteção da mente, eu queria trazer alguns exemplos nossos, né, do nosso dia a dia, para que a gente fixe melhor o que é a aura. Porque quando a gente fala de aura, esse campo mais sutil, às vezes fica um pouco difícil, né, da gente fazer conexões sobre o que é isso. Porque a gente, de fato, é mais denso que eu digo, mais palpável, mais tangível. Então, trazendo alguns exemplos, vamos pensar num carro blindado, né? A gente blinda um carro para proteção externa, para que algum impacto externo, algo que venha do externo, não possa atravessar essa blindagem e nos ferir. Vamos pensar também nas janelas anti-ruídos, que tem ali 2 ou mais camadas de vidro que impedem que o ruído externo entre para o interno, né? Entre para minha casa, para o meu escritório, para minha loja, enfim, evitando esses barulhos. Então ela é anti-ruído. Quando a gente pensa em aura e trazendo esses exemplos, ela é como se fosse um impacto, uma protetora do impacto energético das energias do externo como um todo. Das outras pessoas com as quais a gente entra em contato, do ambiente o qual a gente está ali transitando. Quando a gente fala de espaços, o espaço também tem energia, porque tudo vibra. E se tudo vibra, essa é uma das leis ali de Thoth, das leis herméticas dentro do Kybalion. Se tudo vibra, tudo acessa a gente, assim como nós também. Eu tenho uma vibração que a gente também, quando pensa em vibração, a gente nem pensa, né? Uma vibração ruim que vem do externo. E aí vem aquele meme, né? E se a vibração ruim for a minha? Porque pode ser que eu esteja em um dia numa vibração muito densa e essa acessa a outra pessoa, porque é uma energia. E aí a aura da pessoa também a blinda na captação dessa energia. Então é disso que a gente vai falar hoje, dessa blindagem da aura na questão dos perfis com a dor do abandono. Porque a gente, com o tempo, vai diminuindo, vai interferindo nesta blindagem. A gente não tem que trocar o vidro ali, ou alguns acessórios do carro blindado, ou da janela, fazer a manutenção da janela anti-ruído, porque com o tempo isso vai deteriorando, porque vai impactando ali naquele material e ele vai deixando de ter a sua vida útil de 100%. A mesma coisa com a nossa aura.
Conforme a gente entra em contato com essas energias e como a aura ela faz essa blindagem, mas também a filtragem para que a gente possa absorver as coisas que também são bacanas, ela também passa por esse período de deterioração. E quando nós sofremos dessa dor do abandono, que grande parte da população sofre, é por isso que tem essa dedicação do plano astral para trazer esse livro para que as pessoas possam entender, né, desses impactos do abandono. Ele também é um sentimento que vai deteriorando essa blindagem. E a gente vai falar bastante sobre o perfil dessas auras, como elas ficam, quais são as características que vão transformando essas auras. Porque eu trouxe aí materiais, né, formas que nos auxiliam, nos protegem dos impactos externos. Quando a gente está falando da aura, ela nos protege dos externos, mas também dos internos. Lá no vídeo dos corpos sutis eu falei da questão da não aceitação, os impactos da não aceitação nos nossos corpos sutis e como cada um vai vibrando, reverberando e criando couraças, bloqueios energéticos que precisam ser trabalhados para que a gente tenha mais fluidez energética. A aura também faz esse trabalho de filtragem do nosso mental, principalmente. Das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente cria através da nossa mente, da nossa imaginação, que não são tão boas pra gente, e a aura vai filtrando essa energia. Vamos pensar, um filtro de café. A gente passa ele, às vezes dá para usar 2 vezes, no máximo. Não dá para usar mais que isso. O recomendado, inclusive, no filtro de papel é usar uma única vez. No filtro de pano, a gente passa várias vezes o café, até uma hora que a gente fala assim, gente, não tá dando mais, preciso trocar esse filtro. A gente não tem como trocar a aura. Mas a gente tem como fazer a limpeza e a manutenção dessa rede energética que é tão importante pra gente. A irmã se cita algumas, que é: todas as providências que pudermos tomar para subir nosso padrão energético e vibratório são verdadeiros serviços de limpeza dessas colônias de micro-organismos. Isso está em nota até no livro, não está efetivamente, que ela fala de precisamos lavar a nossa aura, né? E aí ela cita que essas limpezas podem ser orações, passe, meditações, shiatsu, jurei, a comunhão, as bênçãos de forma em geral e as atitudes nobres, como do padrão do perdão, da fraternidade, da misericórdia e tantas outras. Eu também cito lá quando a gente está falando de corpos sutis do tratamento espiritual energético, que também faz essa limpeza. Mas vamos pensar que, assim como o filtro, que a gente em algum momento olha para ele e fala precisamos trocar, mas na aura a gente não tem como trocar, a gente precisa limpar. Vamos pensar no nosso corpo físico. Eu tomo banho todos os dias, no mínimo uma vez por dia, porque moramos inclusive num país tropical que há necessidade de a gente tomar o banho diariamente. A partir desta limpeza, eu vou tirando, né, as impurezas, o que o meu organismo está colocando para fora como não serve mais, né, através do suor e tudo mais, ou as transformações celulares, enfim, a galera de biologia pode até comentar aí no vídeo como é que é toda essa movimentação nossa em termos de corpo físico, trocando, né, quando a gente faz essa limpeza com esse banho. Trazendo para a aura, como é que são as formas nossas de banhos diários, para que a gente possa limpar energeticamente esses pensamentos, essas energias com as quais a gente trocou com outro, que às vezes não fizeram tão bem. Como que a gente tem feito a nossa limpeza de aura? E ela traz assim coisas muito simples, né? Como uma prece, uma oração. Ou uma prática, né? Alguma prática de meditação, ou tem yoga, enfim, uma série de shiatsu aqui que ela trouxe também. Mas ela traz sobre os pensamentos. Porque quando ela fala de perdão, da fraternidade, da misericórdia e tantas outras, como a compaixão,
Como que eu tenho feito a manutenção disso? Como que eu tenho lidado com essas impurezas que eu permito que venham para minha aura, porque é vibração, eu entro em contato com isso e eu posso decidir ficar ou não transitando nessa vibração. E aí, como quando eu permito, porque a gente também é humano, estamos aqui aprendendo e vai ter hora que a gente vai estar de saco cheio mesmo. Eu fiz esses dias um vídeo numa outra rede lá no Instagram sobre o caos. Perguntando para as pessoas se elas também estavam sentindo que estavam vivendo um caos, porque eu estava numa semana passada foi muito atribulada para mim. Então eu permiti também acessar essa energia do caos. E aí, como que a gente vem e faz essa limpeza? Eu tenho uma série de ferramentas aqui. Tenho as meditações, tenho as orações, as preces que eu também utilizo. Tem a harmonização energética espiritual, tem o benzimento. Então, eu consigo fazer uma limpeza energética aqui em mim. Tem passes espirituais. Mas como que você tem feito isso? Tem se comunicado com esse sutil? Tem feito as suas preces? Tem entendido o que impactou o seu dia? Essa observação também auxilia a essa lavagem da alma, essa limpeza do sutil. Porque aí eu começo a fazer a manutenção não só do meu dia a dia, aqui do fazer, trabalhar, acordar, tomar café, almoçar, jantar, me relacionar com as pessoas, falar e tal, como também essa manutenção da relação comigo de forma energética. Acordei bem, dormi bem, acordei mal, dormi mais agitado, tive um sono. O dia também me trouxe mais sensações de angústia, de desconforto. Isso já são sinais que energeticamente a sua aura está filtrando algumas energias que vão trazer para você lá na frente impactos não tão positivos, ou como eu gosto de dizer, impactos que não impulsionam você, impactos que acabam travando os seus movimentos. Eu vou trazer para vocês algumas aulas que foram estudadas pelo Hospital Esperança, aquele hospital que nós falamos já, né, que esse livro vem de estudos desse hospital que está no plano espiritual, e essas informações a gente tem tanto no prefácio como na introdução aí da nossa trilha, da playlist Segundas com Amorosidade. Vai falar sobre as auras dos magoados, dos carentes, dos solitários e dos portadores de medo crônico. Eu vou trazer a leitura na íntegra, gente, e vou comentando se houver necessidade, porque nesse pedaço tem bem detalhadas informações. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu gostaria inclusive que a gente comentasse mais essas partes para tentar entender o que a gente compreende como sintomas que nós mesmos possamos estar sentindo. Eu vou trazer algum dos meus aqui. E nós estamos nos preparando para o encontrão sobre o Amorosidade. E em breve, brevíssimo, nós teremos aí essa possibilidade de conversar um pouco mais sobre essa obra. Estudos recentes no Hospital Esperança nas últimas 2 décadas, e esse livro é de 2018, tá o lançamento dele, realizados em desencarnados e em encarnados que se ofereceram para a pesquisa no desdobramento do sono, mostraram claramente algumas das características encontradas em mais de 90% dos casos das doenças emocionais decorrentes da ferida do abandono. Aquelas que a gente foi falando, inclusive, que tem um gráfico aqui no livro que vai linkando, tá lá também no capítulo da introdução, se eu não me engano. Vejamos algumas delas. A aura dos magoados é marcadamente composta por pequenos espinhos, saliências pontiagudas que irradiam um forte campo de energia com coloração marrom avermelhado, com acentuada intensidade de calor, como se fosse uma espinha mesmo, né, gente? Observou-se que, durante o contato dessas pessoas nos relacionamentos diários com amigos, familiares e afetos em geral, essas agulhas começavam a emitir um fulcro rotatório no sentido anti-horário, criando uma couraça de tom marrom.
Esse movimento indicava recolhimento, abstração, autovitimismo e autoflagelação com as ofensas recebidas. Então, toda vez que essa aura dos magoados, a pessoa magoada, ela entra em contato com familiares e tudo mais, esses aspectos todos vão acontecendo e ela vai para esse movimento automático de se recolher, de se abstrair, né? Não prestar atenção no que está acontecendo ali, mesmo conversando com as pessoas diretamente, ou de entrar no autovitimismo, se sentir acuada, ameaçada ou acessada de alguma, ofendida de alguma forma. A autoflagelação, né? Então, com as ofensas recebidas, então dizer, eu sou isso mesmo, eu sou essa pessoa que não se dá bem com nada, eu sou essa pessoa que não consegue conviver com as outras, eu sou chata, eu sou intransigente. Essas questões todas são ligadas à autoflagelação. Os efeitos danosos decorrentes podiam ser percebidos no corpo físico, em forma de irritação, desvitalização, sufocamento respiratório e aumento da tristeza. Então essas são as principais características de quem está com a mágoa muito presente, que já afetou esse campo energético da aura. A aura dos carentes foi examinada e foram constatados pequenos buracos ao longo de toda a sua estrutura, que facilitavam a entrada da toxicidade do ambiente externo e a de outras pessoas. Com observações mais detalhadas, notou-se que aqueles orifícios existia uma força de sucção que puxava para dentro tudo que encontrava. As áreas do intestino e do estômago eram as mais afetadas, uma vez que era ali descarregado tudo que era sugado de fora. Então, eu sempre penso muito nessa aura dos carentes, porque eu vivi um período de muita carência, assim, de muita tristeza, da necessidade de muito estar com o outro, de não conseguir nem entender qual era a minha necessidade, mas buscar no outro o preenchimento do vazio que eu sentia, do vazio existencial. E aí, quando ela fala de sugar, então todo o ambiente realmente que eu estava, eu sugava a energia desse ambiente. Quando eu chegava em casa, eu chegava exausta. Geralmente, isso também está vinculado ao plexo solar. Então, lembra que lá ela fala que a aura, ela também protege os chakras, naquela primeira leitura que eu fiz? E a partir dessa proteção dos chakras, essa aura, ela vai se desgastando. Então, ela tem pequenos buracos, a aura dos carentes, em excesso. Eu não vou nem dizer em excesso. Da carência em si, quando a gente não permite que ela se manifeste do jeito que ela deve se manifestar. A gente pode fazer um vídeo, inclusive, falando sobre carência. Fiz um trabalho bem legal no grupo terapêutico. Participei, né? Fui como cliente. E entendi um pouco mais sobre a carência, e isso fez com que eu acolhesse, né? Então, a aura dos carentes, né, ela vai criando esses pequenos buracos e suga toda e qualquer energia da outra pessoa e do espaço, do ambiente. Então, tem a minha energia contribuindo para a energia do ambiente e tem a energia das pessoas com as quais eu estou lidando ali, estou me conectando. E estou permitindo sugar toda e qualquer, boa ou ruim, ou seja, o que me impulsiona ou o que me trava, trazendo isso, principalmente para as áreas do intestino e do estômago. Aí eu me lembro das quantidades de crise de azia, a estomatite, que quase virou uma gastrite, o quanto eu tinha, então eu saía, estava ligado aos alimentos, estava ligado à alimentação, mas também já tinha no campo energético essa interferência. Então juntava tudo, a forma como eu estou ali me alimentando, com quem eu estou entrando em contato, como que eu estou falando com essas pessoas, como eu estou absorvendo essa energia, meu intestino e o meu estômago absorviam tudo. Então no corpo físico tinha essas manifestações. A aura dos solitários se parece com uma pele de jacaré, com placas duras e serrilhadas, que incham quando os níveis de solidão causam muita dor, igualmente nesses gomos energéticos. Pode-se perceber a presença de uma força de sucção
com a diferença de que os materiais tóxicos absorvidos são enviados diretamente à região do cérebro, interferindo drasticamente nos neurônios e no sistema nervoso. Lá na explicação dos corpos sutis, eu vou falando da sensação, da emoção, da não aceitação, ela interferindo no meu mental e somatizando, interferindo em todo o meu campo energético, e isso, psicossomático, vai interferindo no meu campo físico. Lá eu não recordo se eu falei, mas eu sou uma pessoa diabética, então eu tenho, né, essa somatória dessa doçura para o externo, e falando de forma bem simplória, tá, gente? Porque tem muitas outras questões envolvidas aí. Mas essa doçura que eu tinha para o externo, então um acolhimento ao externo, a ser presente para o outro, mas eu não ser presente para mim. Não me acolher da mesma forma. Me achar, inclusive, não merecedora do amor. Porque como eu não me via em sofrimento, eu só via o outro, então eu achava que eu precisava doar só para o outro. Que o meu sofrimento era pequeno, próximo ao sofrimento do outro. E aí eu não tinha doçura alguma para mim, e essa doçura era aplicada apenas para o externo. Quando a gente fala, traz aqui para a aura dos solitários, né? A dos carentes ela sugou e aí impactou no intestino, no estômago, ali plexo solar também. A dos solitários ela suga e leva para o cérebro, neurônios e sistema nervoso. Por quê? Porque amplia essa sensação da solidão, que é também base do capítulo anterior, quando a gente fala da solidão nos perfis, né, nos perfis controladores, e a solidão, o medo do abandono nesses perfis. O quanto esse medo, vou ficar sozinho, ele vai crescendo como se ele fosse alimentado. Ele é alimentado por essas energias. O solitário vai sugando cada vez mais energias, mesmo estando com pessoas, energias diversas, porque essa aura já está deteriorada, então ela não é mais aquele filtro que eu troquei ou que eu limpei, a não ser que eu faça aquela manutenção, aquela limpeza, aquela lavagem diária, ou no mínimo semanal, mas é preciso fazer as minhas orações, as minhas meditações e afins. E aí essa aura deteriorada vai sugando toda e qualquer energia, boa ou ruim, e isso vai atravessando esse campo energético até acessar cérebro, neurônios e o sistema nervoso. E vai cada vez mais alimentando essa solidão. Por isso que a gente fala que a solidão é como se fosse um vazio, e às vezes eu tô no meio de muitas pessoas e mesmo assim eu me sinto sozinho. Quando eu chego em casa, quando eu tô sozinho, de fato, ainda é mais perturbador. Porque é como se essas energias todas, ao invés de se assentarem, não, elas ganham mais amplitude. E aí a gente escuta mais vozes falando sobre essa solidão. Falando, olha lá, estava cheio de gente, estava envolvida com uma série de pessoas, mas agora você tá aqui, sozinha, tá vendo? Seu telefone não toca, não chega uma mensagem, ninguém pergunta como você tá, as pessoas vão trazendo problemas. Eu tô falando isso porque eram as vozes que eu ouvia. E a minha sensação de solidão ia ampliando cada vez mais. Mas a minha aura já estava ali deteriorada. Então a dificuldade dela fazer o serviço, né? O serviço, dizer assim, a filtragem, né? Que a aura não está à nossa disposição como um produto, enfim. Mas ela não conseguia fazer essa filtragem, porque ela já estava bem deteriorada. A aura dos portadores do medo crônico. Parece uma pele recoberta de acnes inflamadas que inflam e desinflam seguindo o ritmo do movimento respiratório. Ela emana uma energia quente, de cor alaranjada intensa,
e não absorve a matéria tóxica do ambiente. De outros ansiosos, ao contrário, ela tritura como se fosse portadora de um filtro. E enquanto isso ocorre nos ansiosos, uma dose muito elevada de energia vital é utilizada para a tarefa da trituração, causando sobrecarga no sistema de forças e diversas dores físicas, a caminho dos quadros de fibromialgia e formação de bolsões energéticos. Os bolsões energéticos são núcleos de energia negativa que se formam em certas partes do corpo em função de sentimentos ruins, como mágoa, raiva, tristeza, e que, se permanecerem sustentados por estes sentimentos por muito tempo, provocarão doenças físicas e psíquicas. A gente já falou bastante do medo no outro capítulo, né? Ele tá ali bastante próximo dos perfis controladores. A gente falou um pouco também da ansiedade. Vem aqui junto com esse medo crônico. Eu sempre penso, para exemplificar o medo crônico e algumas ligações com a fibromialgia, né? Eu não gosto de generalizar, dizer que todo mundo que tem é porque, né? Porque a gente sabe que cada um vive a sua experiência, cada um caminha o seu próprio caminho. Então, na maior parte das vezes é necessário fazer um trabalho individual para entender como é que foi esse caminho, para saber como você somatizou isso e isso se deu também no corpo físico, além dos auxílios dos médicos e outros profissionais de saúde que também vão auxiliar você nessa questão do corpo físico. Mas eu gosto de pensar no medo da seguinte forma: como é a nossa postura diante do medo? Eu sempre que penso em medo, penso eu numa postura muito encolhida, né? Se eu penso no medo do escuro, eu me vejo na cama, coberta com o cobertor e bem encolhidinha assim, pensando naquele escuro que possa ter alguma coisa. Então, todas as vezes que o medo se aproxima de mim, eu me encolho. Crio uma rigidez, como que querendo me proteger dessa energia de alguma forma. E aí eu vou criando essas couraças. Como se eu pegasse escudos para que essa proteção se tangibilizasse, como se essa proteção virasse um escudo real. Só que o medo, ele não é como a dureza desse lápis. Não é dessa matéria, é de uma matéria mais sutil, que acessa o nosso mental e o nosso emocional. Então quem vai lidar com ele é a aura, porque ela é o escudo do sutil, é o escudo criado pelos corpos sutis. E essa aura do medo crônico, o que ela faz? Ela já não consegue mais fazer a filtragem do tipo filtra, cria buracos e tal. Ela pega essa energia e é como se ela condensasse junto e triturasse essas placas. E ao triturar essas placas, ela dá muita energia vital. O que é essa energia vital? É a energia que faz eu estar falando aqui com você. É a energia que faz você estar me assistindo. É a energia que dá vida para esse corpo físico nosso. E aí, como se usa muito essa energia, ela vai se desgastando para a manutenção desse corpo físico. E aí vem uma série de doenças ligadas ao corpo físico, mas também ao corpo psíquico. Acho que depois dessa explanação das auras, a gente fica meio abalado, né? Pensando, será que a minha aura já está nesse formato? Porque eu me enquadro em diversas situações dessa, sinto essas questões que foram colocadas aqui, esses sintomas que a irmã se trouxe. Mas eu sempre gosto de colocar da seguinte forma, que o nome do livro é Amorosidade. E diante dessa palavra que simboliza tanto, irmã se traz também a questão das nossas limpezas, que podem ser através das preces. A mais indicada aqui é a do Pai Nosso,
que é a mais conhecida popularmente, né? A irmã se fala que tem estudos, e eu já vi também muitas pessoas aplicando o Pai Nosso, olhando parte por parte e aplicando no campo energético algumas partes direcionadas, inclusive, a cada chakra, tá? Eu não vou deixar nenhuma indicação aqui, porque eu acho que a melhor instrução é a nossa intuição, é o nosso coração. É com o que eu tenho mais afinidade. Eu tenho em alguns períodos muita afinidade com a prece de Cáritas. Então eu fico durante um tempo fazendo essa prece, ou ao acordar, ou ao dormir. Mas eu também tenho muita afinidade com música. As músicas são como preces aqui na Escuta que Abraça, tá sempre nas atividades, nas rodas terapêuticas, elas têm entrado cada vez mais. A gente tem lido muito sobre as músicas, porque para mim elas expressam muito o meu sentir, assim como a poesia, os poemas. Eu tenho muita afinidade com eles também, tenho bastante livros de poesia, e isso me leva para esse lugar de contemplação e de limpeza. Então, qual que é a melhor forma para você? É meditar, ir para um espaço específico e fazer, né, essa conexão diária, ou se conectar especificamente em algum lugar, como uma montanha, ou sei lá, na grama, na terra da sua casa, ou sentado dentro da sua casa, no seu tapetinho de yoga, enfim, para cada um é de uma forma, né? Tem alguns tarôs que tem afirmações, tem uma galera que coloca na internet também as afirmações que podem ser feitas diariamente, mas eu também costumo dizer que nada melhor do que o meu bom dia sincero também. Se eu me conecto comigo em todas as manhãs e antes de fazer qualquer outro tipo de movimento, eu me olho no espelho e me dou o bom dia, falando meu nome completo, me convocando para viver esse dia, para vivenciar esse momento, eu também já estou me preparando para entrar em contato com o mundo externo. E se quando eu chego em casa, assim como Santo Agostinho falou em alguma das questões do Livro dos Espíritos, 909, alguma coisa do tipo, é questionado a ele, né? O que eu faço para poder entender se as minhas ações foram boas ou não? E aí ele fala, basta ao deitar-se você refletir sobre cada ação do seu dia a dia e perceber no seu sentimento o que aconteceu, se você pode se orgulhar ou se você precisa pedir perdão ou desculpa sobre algum posicionamento seu, sobre alguma atitude sua. Eu entendo isso também como uma limpeza espiritual. E se a gente faz isso diariamente, a gente para de acumular energeticamente essa quantidade de impurezas, porque eu estou conectado comigo, estou entendendo quais são as energias que eu entrei em contato e como é que elas impactaram o meu dia e como é que elas impactaram também, importante isso, o dia do outro. Ficam aqui as reflexões desse capítulo, né, da blindagem da aura afetada pela dor do abandono, pela movimentação do abandono, do autoabandono, e que a gente possa se conectar com a gente, fazer essas limpezas. Se precisar de algo, pode contar conosco. Deixa aí nos comentários. Vamos se preparando para que a gente faça um encontrão e possa tirar dúvidas, trazer reflexões, incrementar cada vez mais, ler mais profundamente essa obra, né, nesse ambiente que a gente possa se falar, possa se ver. E também fica esse convite de seguir as nossas redes sociais, pois é lá que nós vamos divulgar as datas desse encontrão, para que a gente, com muita amorosidade, possa trocar. Tchau, até a próxima!